Olá! Nós vamos começar agora uma saga de aulas de Direito do Trabalho. Eu vou aqui gravar alguns vídeos com dicas preciosas, sendo que hoje a dica vai ser sobre fontes do direito do trabalho. Mas antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou Cíntia, sou especialista em Direito do Trabalho Previdenciário pela PUC Minas. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal para acompanhar todos os vídeos novos e as dicas que eu vou dar. E também curtisse o vídeo para que isso me motive a sempre continuar a gravar mais vídeos e ajudar as pessoas. Então vamos lá, fontes do direito do trabalho. O que são fontes? Quando a gente pensa em fonte, a gente pensa em origem. Uma fonte numa praça é onde nasce às vezes a água, é a origem de tudo, é onde tudo começa. Então, fontes são os meios de produção da norma jurídica, interpretação da norma jurídica ou expressão da norma jurídica. Uma norma, ela só existe se a fonte a produzir. Não tem como uma norma existir sem essa fonte. Uma norma existe por alguma razão. É onde a gente vai ver aqui no direito do trabalho que a razão muitas vezes de existir, de passar a ter uma lei, uma norma trabalhista, é algo que aconteceu antes, uma fonte material, uma greve, algum pleito dos empregadores, um movimento sindical. Então sempre tem uma razão de ser da norma, que é onde ela vai se tornar uma fonte formal. Depois da fonte material, que é o motivo, é o fator social, econômico, alguma coisa que acontece no mundo, ela vai ser positivada, ela vai originar uma lei, essa fonte material, e aí ela vai se tornar uma fonte formal. Isso tudo a gente vai ver com calma. Então, sabemos já o que é fonte. Fonte é origem, e é o que origina a norma. Então, vamos ver. As fontes do direito do trabalho. Existem as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais é aquele momento pré-jurídico, antes de ter a norma. É onde fatores sociais, como, por exemplo, uma greve dos trabalhadores, ou econômicos, como uma crise mesmo, ou uma pandemia, igual o que a gente está vivendo, e políticos, como uma reforma trabalhista, influenciam na positivação de normas jurídicas. É uma norma ainda não positivada. A reforma trabalhista ela aconteceu devido à pressão dos empregadores. Isso aí foi uma fonte, um fator político, né? E aí, o que são fontes formais? Fontes formais é aquela exteriorização da fonte material na ordem jurídica. É a norma positivada. Note que aqui na fonte material é a norma ainda não positivada. São os acontecimentos que faz com que haja a fonte formal, a norma positivada. É a norma jurídica já constituída. E no direito do trabalho, nós vamos ver que na fonte formal, a fonte pode ser autônoma ou heterônoma. A autônoma é quando o destinatário participa da produção da norma. E a heterônoma é quando é o Estado quem faz a norma, com a ausência dos destinatários. Então, o que são fontes materiais? Como eu já disse, pode ser uma greve dos trabalhadores requerendo algum direito. De tanto haver greve, aquele direito passa a existir. Um movimento político dos operários, ou um movimento sindical, sindicatos sempre lutando por algum direito muito importante do trabalhador, ou os tratados internacionais não ratificados. Um tratado internacional, geralmente, para ele ter efeitos dentro do país, ele precisa ser ratificado, internalizado. E isso é algo que envolve o Congresso Nacional e o Presidente da República. Quando esse tratado internacional
internacional ele é ratificado, ele vira uma fonte formal. Muitas vezes até ele vai estar no nível da Constituição, vai equivaler a uma emenda constitucional. Outras vezes ele vai estar no status de lei ou entre uma lei e uma Constituição, no caso um status supralegal, né, entre lei e Constituição. Só que quando o tratado ele é não ratificado, ele é uma fonte material, é uma ideia para se tornar uma fonte formal. Então, ele pode ser considerado uma fonte material quando ainda não ratificado. A partir do momento que ele é ratificado e internalizado, ele vira uma fonte formal. E quais são as fontes formais, então, heterônomas? São normas elaboradas pelo Estado, sem a participação direta dos destinatários. Exemplos: a Constituição Federal de 1988, as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, os decretos, as sentenças normativas e o laudo arbitral. Constituição Federal, todo mundo sabe que é a norma máxima do ordenamento jurídico brasileiro. Ela é a norma fundante. Todas as leis têm que ser inspiradas e têm que respeitar a Constituição sob pena de ser consideradas inconstitucionais se não acontecer isso e ser eliminadas do ordenamento jurídico. Uma lei ordinária, uma lei complementar, são aquelas leis que são votadas lá no Congresso Nacional e promulgadas pelo Presidente da República. Uma lei ordinária é aquele quórum simples e lei complementar exige o quórum da maioria absoluta do Congresso ou do Senado. Medidas provisórias são aquelas leis que o presidente edita, aquelas normas que o presidente edita quando tem alguma urgência, algo relevante acontecendo, não dá para esperar todo o procedimento legislativo, todo o processo legislativo, então o presidente já edita uma lei e depois passa no Congresso. Os decretos, no caso, decretos do presidente, regulamentar, decreto, que o presidente edita, normas que o presidente edita. Sentenças normativas são aquelas que vêm da Justiça do Trabalho, uma decisão da Justiça do Trabalho com efeito normativo. E elas são proferidas em dissídio coletivo. Aqui no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, diz, tem a previsão: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem. Negociação coletiva pode ser convenção coletiva ou acordo coletivo. Se as partes negarem essa negociação coletiva e também recusar a se submeter à arbitragem, as partes têm a faculdade de comum acordo de ajuizar um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. E aí, a Justiça do Trabalho vai decidir, né, esse dissídio coletivo. E essa decisão se chama sentença normativa e ela é considerada uma fonte formal heterônoma. Por que heterônoma? Porque tem a participação do Estado. Justiça do Trabalho, ela é um órgão do judiciário que é um dos poderes estatais. E o laudo arbitral. O laudo arbitral é quando as partes se submetem à arbitragem. E aí um terceiro imparcial, que não é o juiz, decide o litígio. E aí a decisão é chamada de laudo arbitral. E isso daí é considerado uma fonte formal heterônoma. Quase sempre na fonte formal heterônoma, o Estado está envolvido, mas nesse caso de laudo arbitral não, mas é um terceiro que não os destinatários, né, as partes. E o tratado internacional internalizado também é considerado uma fonte formal heterônoma. Agora, e as fontes formais autônomas? São aquelas normas elaboradas pelos próprios destinatários, autônomas, com autonomia, sem ninguém envolvido, sem nenhum terceiro. São os próprios destinatários quem fazem essas normas, diretamente ou por meio de suas entidades representativas, como os sindicatos. Geralmente por meio dos sindicatos nas negociações coletivas. Então, exemplos, usos e costumes. Costumes é aquela prática
prática reiterada que se torna obrigatório. E negociações coletivas, temos um acordo coletivo de trabalho, que é aquele entre sindicato do empregado e empresas, uma ou mais empresas. Então, o sindicato e empresa faz um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que é entre o sindicato da empresa e o sindicato do empregado, sindicato. Então, são fontes formais autônomas. Usos e costumes, negociações coletivas, que pode ser o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. E aí nós chegamos nas fontes supletivas ou subsidiárias. Uma fonte supletiva é quando não tem uma norma, porque pode acontecer de ter lacuna. Existe muita lei no ordenamento jurídico, mas muitas vezes falta, deixa omisso algumas coisas que o legislador, o juiz precisa saber. Então, há diversas lacunas deixadas por ausência de previsão expressa. Por isso, existem diversas fontes que podem ser supletivas ou subsidiárias, para que seja possível suprir essas lacunas integrando-as. Ou seja, quando não tem norma, está totalmente omisso, nós usamos uma fonte supletiva, que aí vai ser uma jurisprudência, uma analogia, uma equidade, um princípio ou alguma norma geral do direito. Agora, quando tem alguma norma, mas falta alguma parte, assim, não deixa totalmente expresso aquela situação, nós usamos uma fonte subsidiária. Existe a norma, mas faltou alguma coisa, então pega do direito comum. Aí é no processo civil, pega do direito comum mesmo. Aí o direito comum é considerado fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, olha o que o artigo 8º da CLT diz. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, no caso fonte supletiva, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas dos tribunais, né, de várias decisões iguais via jurisprudência, por analogia, que é quando pega uma lei semelhante e se aplica ao fato. Por exemplo, não existe lei que fala que o digitador precisa descansar após um determinado tempo. Mas existe uma lei lá na CLT, o artigo que fala do datilógrafo. Então, pega por analogia e se aplica ao digitador, porque é um caso semelhante. Por equidade, pelo bom senso, pela justiça. E aí pega e usa a equidade, bom senso, razoabilidade. Isso tem que estar expresso, autorizando. No caso de direito do trabalho, pode. E outros princípios e normas gerais de direito. Princípios, principalmente no direito do trabalho, que seria uma fonte supletiva. E ainda, de acordo com usos e costumes, direito comparado. Usos e costumes eu já expliquei, que são aquelas práticas constantes na sociedade que acabam virando uma regra obrigatória a ser seguida. O direito comparado são leis de diferentes países que pegam uma lei estrangeira e aplica dentro do Brasil quando tiver uma omissão, né, fazendo uma comparação, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou interesse particular prevaleça sobre o interesse público. O interesse público tem que prevalecer sempre.